Bom, o Fluminense venceu e no jogo de ontem mostrou uma coisa que todo mundo queria há muito tempo, que é uma postura de time vencedor em campo. A gente teve um encontro ontem entre Fernando Diniz e Mano Menezes, Fluminense e Cruzeiro, e para mim, como eu disse no vídeo anterior, o jogo era Fluminense e Cruzeiro. Por mais que boa parte da torcida, e eu me incluo nessa parte da torcida, tá? Que gosta do trabalho do Fernando Diniz, que queria ainda ter o Fernando Diniz no Fluminense. Ontem a gente jogou contra o Cruzeiro e o Fernando Diniz ontem ele foi adversário e é assim que a gente tinha que se comportar e é assim que o Fluminense se comportou. O Fluminense conseguiu vencer porque teve uma postura, pelo menos no segundo tempo. O Fluminense fez um primeiro tempo mais uma vez muito fraco. O Cruzeiro saiu 3 vezes ali na cara do gol, poderia ter aberto o placar, poderia ter virado do primeiro para o segundo tempo ali com 2-0 pelo menos, mas conseguiu se segurar muito por conta do Fábio. Mais um grande jogo aí que o Fábio fez e salvou o Fluminense no primeiro tempo. E na virada ali do primeiro para o segundo tempo, o Fluminense volta para o segundo tempo com uma postura muito melhor, uma postura de quem quer ganhar o jogo, e é isso que a gente vinha cobrando há muito tempo, assistindo o Fluminense morno sempre. É um Fluminense que dava agonia de ver a maneira como o Fluminense jogava, mas não foi isso que a gente viu ontem. Ontem, no segundo tempo, a gente viu um time que queria vencer e que aproveitou muito das falhas do Cruzeiro do Fernando Diniz. É um Cruzeiro que está iniciando um trabalho e que a gente sabe, a gente passou por isso aqui. O trabalho do Fernando Diniz é um trabalho muito específico, todo mundo aqui sabe disso, e que precisa de uma curva de construção, uma curva de aprendizado, e é isso que o Cruzeiro está passando nesse momento com o Fernando Diniz. Essa curva de aprendizado, ela não é simples. O Cruzeiro ontem errou várias jogadas de saída de bola, como o Fluminense passou muitas vezes por isso. Depois que tomou o gol, principalmente, o time do Cruzeiro ficou muito nervoso e passou a errar muito a saída de bola e a transição ali no meio-campo. O Fluminense aproveitou essa característica, aproveitou essa situação e a gente saiu com a vitória. Vamos ver aí o que o Mano Menezes vai falar sobre esse jogo, vamos ver o que ele vai falar sobre a vitória de ontem. O Fluminense conseguiu sair do Z4, consegue respirar pelo menos temporariamente. A gente vai a 30 pontos e precisa emendar uma sequência de vitórias. A nossa situação ainda é complicadíssima, mas, como eu disse, e como eu venho dizendo em todo o vídeo, para mim, o Mano Menezes vai fazer um trabalho suficientemente bom para a gente sair dessa situação, sim. Eu acredito que nas próximas rodadas o Fluminense deve sim conseguir emendar uma sequência de vitórias. Vamos ter um jogo difícil contra o Flamengo aí na próxima rodada, no meio ali de uma data FIFA, mas o Fluminense tem condições sim de conseguir garantir a sua permanência na Série A. Isso vai acontecer sim com o Mano Menezes. Para 2025, não sei como as coisas vão ficar. Eu já falei e dou aqui a minha opinião mais uma vez, de que para mim, 2025, o Fluminense tem que procurar um técnico mais competitivo. Eu não acho o Mano Menezes competitivo. Fez um bom jogo ontem, conseguiu colocar um time com uma postura diferente em campo, conseguiu aproveitar os espaços e as oportunidades que o Fluminense deu para o Cruzeiro. Mas para 2025 eu acho que a gente tem que procurar outro técnico. Mas, como eu disse, o técnico do Fluminense hoje é o Mano Menezes. Vamos torcer para o trabalho dele dar certo, porque a gente precisa que dê certo. A gente precisa que o Fluminense permaneça na Série A o ano que vem. Vamos ver agora a coletiva aí do Mano Menezes. Peço desculpa aqui pelo áudio, eu estou gravando aqui no carro, no meio da rua, vim trazer meu filho para a escola e a gente faz as coisas no momento que dá tempo, né? O tempo que eu tenho hoje é esse, mas vamos ver aqui a coletiva do Mano Menezes e vamos comentar um pouco depois sobre isso. Boa noite a todos, Cícero Mel da ESPN dos canais Disney. Mano, eu queria que você falasse da importância, nesse momento em que o Fluminense vinha de 3 derrotas consecutivas, a importância de ganhar um time que está bem colocado lá na frente, jogando bem, sendo muito elogiado como o Cruzeiro, apesar dos últimos resultados negativos, e uma avaliação da atuação do time que oscilou altos e baixos durante os 90 minutos, né? O que mais te agradou no time e o que você acha que ainda precisa melhorar nessa retomada do Fluminense? Boa noite, parabéns. Boa noite, obrigado. É importantíssima a vitória. A gente tem um pouco de experiência nisso. Já viu que quando uma equipe está muito mal colocada, como estava quando chegamos aqui, você faz uma série de resultados positivos, você constrói umas vitórias, depois vem um jejumzinho de 2, 3 rodadas, acontece com todo mundo. Ninguém gosta, aumenta a pressão, traz a gente de volta para o lugar onde a gente tinha saído, não tão fundo, mas tinha saído. Então aconteceu com a gente também. E era importante dar uma resposta em termos de resultado hoje,
porque diria, a reta final do que temos que fazer para nos colocarmos melhor no campeonato, sairmos dos últimos 4 definitivamente. Achei que a equipe teve comportamento de jogo importante, que era o que, conversando entre a gente, nos faltou. Tivemos coragem de marcar na frente, tivemos posicionamento, na maior parte dos casos, no início do jogo, para inibir o adversário, né? E isso deu um pouco de confiança já para a equipe, perdeu uma chance com o Keno, quase fez outra com o Ganso. A equipe foi se encorajando para poder fazer um jogo que precisava fazer. Ainda cometemos alguns errinhos na pressão alta, deixamos escapar nas costas dessa pressão umas 3 vezes no primeiro tempo, que subimos com os 2 volantes ao mesmo tempo. Atrás desses 2 volantes nossos, né, tinha nada mais, nada menos que Matheus Pereira, que é um cracaço, e que sempre que essa bola chegou aí, com 2 homens fazendo profundidade o tempo inteiro, criou algumas dificuldades para a nossa defesa. No segundo tempo melhoramos isso, mas o jogo ia ser lá e cá também, a gente sabia disso, o Cruzeiro ia nos criar dificuldades defensivas, mas nós também criamos dificuldades para eles. Eu acho que isso é o mais importante, você ter resposta. Não é porque você sofre, porque o adversário tem qualidade, que você tem que se acabrunhar e não sair mais. Não, a equipe teve respostas. E fizemos o gol, que era algo importante, no início do segundo tempo. Isso deu, né, uma tranquilidade para a equipe no sentido de tentar encontrar caminhos com mais segurança, mas o jogo ia ser sempre assim, foi assim até o final, e a gente teve o mérito exatamente de ganhar um jogo difícil, um jogo grande nessa hora que vai dar a retomada que a gente precisava. Mano, Caio Bloja Trivela, eu queria te perguntar também sobre as opções que você fez hoje. Você fez 4 mudanças para o jogo de hoje, 2 forçadas, né, por suspensão, mas foram 4 mudanças. A torcida, antes do time entrar em campo, já deu uma vaiada em alguns jogadores, vaiou você. No primeiro tempo também o clima estava um pouco mais tenso, acho que esse nervosismo até passou um pouco para o campo, mas no segundo tempo o Fluminense conseguiu, enfim, fazer o resultado, teve uma grande vitória. Eu queria que você comentasse o motivo dessas opções que você teve, essas mudanças que você fez, e o quanto você acredita que esse ambiente se transformou no Maracanã de tensão para um alívio depois. Obrigado. Bom, primeiro que a gente aceita o comportamento da equipe, porque a gente não estava fazendo resultado nem atuação capaz de estabelecer uma relação como tínhamos estabelecido algumas rodadas atrás, tá? E cada um reage do seu jeito contra esse ou contra aquele, tá? Não vou me omitir de tomar as decisões que eu preciso tomar por estar sendo vaiado, ou por estar sendo cobrado. Está na moda, né? Também a gente tem que entender que é assim. Agora todo mundo pensa que pode tirar todo mundo a hora que quer, né? Mas a gente tem uma boa contribuição para dar para a equipe nessa hora de pressão extrema. Já passamos muitas vezes por isso. Se não tivesse capacidade para estar aqui e poder entender esse processo todo, não tinha aceitado o convite para dirigir o Fluminense na circunstância que estava. Então é importante nós nos confiarmos uns nos outros, só nós podemos resolver os nossos problemas. Não adianta todo jogo escolher um para Cristo, porque daí eu perco um jogador a cada jogo. E não tenho outro jogador, às vezes, com característica para pôr, né? Talvez Martinelli tenha sido o jogador mais criticado nos últimos dias, e Martinelli fez um grande jogo hoje. Fez o papel que ele precisava fazer. Então, vai errar, todo mundo erra, né? Então, faz parte do jogo, você não pode ter medo de errar, senão você não joga. Mas a escolha do Manuel é porque a gente também sabia que o ataque era muito rápido do adversário. O Manuel é um jogador de mais velocidade para fazer junto com o Thiago as coberturas dos dois lados. A escolha
quis dar um pouquinho de respiro para Facundo, que vinha tendo um pouco de dificuldade, não conseguia completar os jogos, estava sofrendo um pouquinho. Facundo está em adaptação. Facundo veio de um clube pequeno, clube uruguaio, sem tanta estrutura, ou quase nada de estrutura. Então fez os primeiros jogos sem sentir, depois você começa a sentir a carga, a sequência de jogos, e não podemos perdê-lo. Então foi para dar uma respiradinha. No intervalo entrou bem. Foi a segunda alteração, a outra foi Keno, já iniciei o jogo lá. A gente achava que precisava ter um homem de válvula de escape com bastante velocidade, com drible, porque ia ser necessário que estivesse assim. E a quarta? Não, Vitor Hugo eu já falei. Mas aí não é escolha, daí é uma questão mesmo de não... você não tinha nenhuma dúvida que isso queria acontecer, né? Pela que a temporada vem apresentando, pela resposta de Cauã. Acho que é isso. Precisamos contar com mais jogadores, precisamos estar todos muito próximos, se ajudando, com bastante humildade, pouca vaidade, competir todo jogo como competimos hoje. E aí eu tenho certeza que o torcedor vai estar ao nosso lado com mais paciência. E ajuda muito quando ele empurra a equipe, quando ele tem mais paciência. Não temos medo de cobrança, né? Vamos trabalhar para que seja melhor sempre. Bueno, Gabriel Amaral, do Jornada Catel 1902. Eu ia te perguntar até da entrada também do Vitor Hugo, mas você já explicou que era a opção que você tinha para tirar o Bernal. Então, vou te perguntar um pouquinho mais amplo. Você falou agora sobre a situação de vontade, né? Um pouco de faltar no início. Você falou qual palavra? Qual palavra você falou no início? Não foi vontade? Não. Se falar vontade, eu estou dizendo que faltou vontade. Vontade Sim. Nunca falta. Uhum. O dia que faltar vontade, aí nós vamos todo mundo para casa, né? Não é isso. Tá, então eu vou voltar um pouquinho. Perfeito. É porque eu tive a impressão no início, você falar de faltar, não é vontade, mas algo como uma pressão nos outros jogos, alguma coisa que faltou um pouco, pressão. Atitude, perdão, foi essa palavra, está correto. Sobre atitude. E eu fiz uma pergunta até, o Mário deu coletiva na terça-feira, eu fiz uma pergunta para ele sobre o elenco do Fluminense em 2024, ele ser colocado pela torcida como um dos principais problemas, a soberba do elenco. Isso, elenco, mas aí englobando o cenário completo. E aí até depois alguns torcedores comentaram, falaram não só soberba, mas acomodação também. Você mencionou agora um fato que acontece com muitos clubes que estão muito embaixo, conseguem uma sequência boa e depois tem essa oscilação. E já com a sua percepção, você já tem acho, quase 20 jogos no Fluminense, já há um bom tempo dentro desse elenco. É um problema que você vê dentro do ano de 2024 do Fluminense, essa tendência a uma acomodação, que quando faz o gol parece que o Fluminense se transforma dentro do jogo, é um time que ataca, que produz muito, mas em alguns jogos parece que se tivesse tido o detalhezinho do gol, o Fluminense tinha feito uma boa atuação. Como não saiu o gol, o Fluminense sente muito os jogos. Essa transformação de atitude que você falou também tem a ver com isso? É importante, eu sei que é muito difícil separar o resultado da atuação no mundo que a gente vive. E eu estava assistindo um programa aí e estavam debatendo sobre a sequência de resultados negativos e atuações. E alguém foi e colocou o jogo do Botafogo junto como uma atuação ruim. O jogo do Botafogo só foi ruim por causa do resultado. Foi um jogo bem jogado como esse aqui, foi um jogo das partes fazendo bom jogo, se neutralizando, um jogo muito tático, que exigiu muito da nossa equipe fisicamente, né? Mas eu sei que entra no pacote e daqui a pouco você tem que dar explicação sobre uma coisa que não foi ruim. Por isso que a gente tem que saber separar bem. Nós que trabalhamos no dia a dia temos que separar bem. Hoje, quando a equipe voltou para o intervalo, voltou para o vestiário para o intervalo, a gente falou a mesma coisa. O torcedor não estava satisfeito por causa do resultado, mas a atuação da equipe não era ruim. Porque se eu acho que a atuação da equipe é ruim, eu vou propor alterações desnecessárias e talvez eu vou desorganizar uma coisa que está funcionando bem. Então a gente tem que ter o discernimento correto para saber quando está ruim o resultado não veio e quando está bom o resultado também às vezes não vem, né?
O resultado faz parte demais da segurança que a equipe tem que ter de volta, a confiança que ela tem que ter, né? Quando você perde, a eliminação, por exemplo, da Libertadores, da maneira como foi, ela interferiu no jogo de Goiânia. Eram poucos dias, 3 dias depois, nós estávamos em campo de novo. Oscilamos, fizemos uma parte do jogo bom, fizemos 30 minutos do primeiro tempo muito ruim, né? Também é preciso dizer que estava 40 graus lá, né? Que ninguém enxerga pela televisão que está 40 graus, e é duro você correr em 40 graus, às vezes não consegue. Também temos que falar que estava 30% de umidade do ar, muito seco, isso influi no rendimento dos atletas. Alguns sofrem mais, outros menos, por característica pessoal. Então, é ruim perder sempre. Às vezes as coisas não funcionam bem, às vezes o resultado não vem, as coisas não funcionam também tão mal. Acho que o importante é trabalhar com essa humildade que a gente conseguiu recuperar, né? Não vejo soberba na equipe. Se aconteceu acomodação lá atrás, aconteceu pela conquista, é natural do ser humano. Você é campeão do continente, né? Você vai para o Mundial, joga o Mundial com os principais clubes do mundo. Aí depois você volta das férias depois que os outros. Aí a retomada da pré-temporada não é igual. Você relaxa um pouquinho. É a maior conquista da vida da maioria dos atletas. É a maior conquista do clube, né? Então, você tende a achar que quando precisar, você vai jogar. Porque o time jogou pra caramba no ano passado e ganhou o que ganhou. Isso já aconteceu com outros, é só olhar do lado. Então não é uma questão de soberba, é uma questão do ser humano. Você relaxa um pouco. Toda vez que você relaxa no Brasil, a conta é muito dura, porque é muito duro o Campeonato Brasileiro, né? Se não jogar no limite, se não se entregar em tudo, você não consegue ganhar de ninguém. E a equipe está bem imbuída de resolver os problemas em que a gente entrou na temporada, e agora é a reta final e vamos conseguir fazer isso se Deus quiser. Boa noite, mano. Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Hoje o Fluminense reencontrou, né, o Fernando Diniz, que foi técnico de 95% desse elenco por 2 anos, né? Conhecia muito bem do time, e o time também conhecia muito bem ele. Queria saber de você se há vantagem ou desvantagem de pegar enfrentar um treinador que conhece muito o seu time, mas também, por outro lado, o time conhece muito do treinador adversário. Eu não vejo vantagem nem desvantagem, exatamente por isso, né? O time conhece o técnico, mas o técnico conhece também o time na íntegra, né? Acho que o futebol não basta você conhecer o que o outro faz, né? Se ele fizer bem feito naquele dia, é difícil neutralizar. Mas não basta só as ideias, o mais importante é a execução, é como os jogadores fazem, né? Hoje nós conseguimos roubar 2 bolas na frente, é porque é início de trabalho, porque depois não vai roubar, né? Vai fazer tão bem que não vai conseguir roubar como a gente roubou a bola lá na pressão. A gente sabia que era início de trabalho, então fez parte da estratégia que a gente estabeleceu para o jogo, tentar tirar uma vantagem disso, né? Acho muito bonito o sentimento que o Fluminense tem em relação ao Diniz. Acho uma das coisas mais bonitas que existe no futebol, esse respeito e essa admiração por quem passou, construiu, venceu, né? Mas a nossa gratidão era antes dos 90 e agora vai continuar depois dos 90. Mas durante o jogo a gente era o nosso adversário e nós fizemos o máximo para poder vencê-los e felizmente conseguimos. Oi, mano. Oi. Sérgio Lobo. Parabéns aí pela vitória. Difícil, mas valeram aí os 3 pontos. Eu vou tocar nesse ponto. Eu acho que o Fluminense entrou no momento, né? Você deu uma oscilada. Estava com 3 derrotas e está numa situação no campeonato que acho que tem que pontuar. Hoje foram 3 pontos, né? Se agora vão ter, já passou de meia-noite, vão ter 13 dias até o Fla-Flu. Você tocou no ponto aí de oscilação, ter o grupo todo junto. Isso pode ser uma questão que você vai, nesses dias que você vai ter até o Fla-Flu, levar em consideração que agora é meio que manter um viés aí de alta, sem oscilar. E em relação à sua resposta anterior, você não acha também que
o sarrafo estava aqui, e aí ele deu uma descida muito grande, e aí começa essa situação de acomodação, né, dentro aí do próprio elenco. O Fluminense botou um sarrafo muito grande na temporada do ano passado, e esse ano, aí, por conta aí de várias situações, está nessa situação que o sarrafo deu uma descida. Eu penso que as temporadas, elas são assim. Tá? Se você vê em outros lugares, também acontece isso. Mesmo grupo, mesmo técnico, inicia o outro ano, você não entende, às vezes não sai o resultado. Só para citar um exemplo de um lugar onde aconteceu isso, no Liverpool, com um dos melhores técnicos do mundo em termos de trabalho, quando iniciou a Premier League do outro ano, também não conseguia fazer resultado depois que foi campeão. Né? Então, acontece, é meio que inexplicável, você não consegue encontrar, às vezes, justificativa para dizer por que não está rendendo, mas é uma série de fatores que acontece com uma boa parte das equipes, e a gente tem que entender isso e aí encontrar outras soluções, encontrar outros caminhos, pelo menos momentâneos, para retomar a única coisa que dá segurança e confiança para uma equipe que eu conheço, que é a vitória. Você pode fazer tudo bem, se o resultado não vem, daqui a pouco começa o que começa em todos os lugares, né? Então, eu acho assim que está dentro dessa oscilação, realmente de agora em diante não pode acontecer mais, ela já aconteceu. Se você vê, acontece com outras equipes, às vezes, disputando o título, na ponta da tabela, esse tipo de oscilação acontece, né? O problema nosso é que o custo desse negócio é alto demais para nós, e a gente não tinha poupança nenhuma, e aí ficar 9 pontos sem fazer nenhum, você volta muito na tabela, não pode acontecer. A equipe vai estar mais estável, certamente, nessa reta final, por tudo que aconteceu e pela entrega dos jogadores, pela maneira como eles estão encarando o fato e a maneira como nós temos que sair disso. Então, acho que teremos uma reta final melhor. Boa noite, mano. Caio Pereira, do Jornal o Globo. Provavelmente, acho que é a segunda vez que eu vou te fazer uma pergunta sobre maturidade, que é uma tecla que você tem batido muito desde que você chegou no Fluminense, e as últimas 3 derrotas foram em jogos que o Fluminense levou 3 gols nos últimos 15 minutos de partida. E hoje, novamente, o Fluminense está lá na frente. 15 para menos, né? Sim. 2 deles, 15 para menos, Sim. né? Depois dos 40. Exato. E hoje, novamente, o Fluminense estava na frente do placar, chegou a levar uma pressão, vamos dizer assim, do Cruzeiro ali, umas 2, 3 bolas alçadas na área, que o Fluminense soube, uma defesa do Fábio. E do meio ali, de repente, acho dos 38 para frente, o Fluminense soube cozinhar o jogo, soube furar a bola, como diz no jargão futebolístico. Queria perguntar se esse papo de maturidade você tem passado para os jogadores. Você acabou de falar sobre estabilidade, de manter o time estável nessa reta final para buscar os resultados importantes. Se maturidade talvez seja a palavra que você mais tenha falado para os jogadores nesses últimos dias, né, que veio de derrotas, eliminações, e agora focando nas rodadas finais para evitar o rebaixamento. Quando eu falo de maturidade, eu não falo individualmente, para deixar bem claro, para não ter nenhum tipo de ilação, né? Eu falo da equipe mesmo, dela saber se comportar como equipe num momento difícil de você fechar um jogo. Você não quer fazer 2-0? Claro que quero fazer 2-0. Mas ganhando de 1-0 aos 40 e poucos do segundo tempo, eu, para chegar ao 2-0, não posso correr o risco demasiado de tomar um empate. É só isso. Tá? É isso que é preciso entender. Tá? Então, você vai levar a bola para o canto do campo, você vai arriscar menos, você vai segurar ela na frente, você não vai cruzar na área para um jogador só aos 45, porque você não vai ganhar bola, o adversário vai arriscar bastante nessa hora, e se você fizer uma coisa muito errada, vai custar muito caro. Né? E aí se vai 2 pontos importantes que não podem ir. Então, é como equipe que a gente sempre fala isso, não é para esse ou para aquele jogador. Tá? Mexemos bastante na equipe desde que chegamos, né? Se olhar a equipe que a gente assumiu, a base da equipe titular, já entraram vários jogadores na equipe, já saíram vários jogadores, então a equipe
precisa construir isso rapidamente durante um campeonato difícil como é o Campeonato Brasileiro. A gente estava errando pouco, e daqui a pouco começou a cometer uns errinhos que nos custaram caro, né? Então, talvez entra também um pouquinho a relaxada de ter saído da zona de rebaixamento, que dos últimos 4, a gente saiu, dá aquela respiradinha, ufa, relaxou um pouquinho, não dá. E eu já havia falado isso numa entrevista lá atrás, né? Porque eu já passei por isso. O ano passado passei, inclusive, no Corinthians. O Corinthians nunca teve entre os 4 últimos mas nós distanciamos bem uma hora, fomos para 10º, 11º, demos uma relaxadinha e quando vimos estavam de novo do lado dos últimos 4. Isso é a experiência que a gente passou, a gente fala sempre, mas não tem jeito, né? Às vezes cada um reage de uma maneira. Então, o fato de ter acontecido com a gente, ligou o alerta, abordamos de novo o assunto, e a primeira resposta que a equipe deu em relação a isso hoje foi muito positiva. Obrigado. Feito, senhores. Boa noite. Bom, tá aí a coletiva do Mano Menezes. Coletiva sempre muito boa, né? O Mano Menezes, como muitos jornalistas sempre comentam, eu acho às vezes só que não pode se resumir a isso, mas ele sempre dá ótimas coletivas, fala muito claramente sobre o jogo, sobre o momento da equipe e sobre como ele pensa que as coisas deveriam ser. Discordo dele só no ponto em que ele disse que o Fluminense fez um bom primeiro tempo. Para mim, o Fluminense não fez um bom primeiro tempo. Na minha visão, foi um primeiro tempo bem fraco, cometendo muitos erros, tomando bola nas costas ali toda hora. O Fluminense poderia ter saído desse primeiro tempo com um 2-0 ou um 2-1 naquele lance ali onde o Ganso perdeu um gol ali na roubada de bola, na saída de bola ali do Cruzeiro. Uma saída de bola errada, mas tirando isso eu acho que a visão do Mano ela é uma visão lúcida. Em muitos momentos falta maturidade para o Fluminense para entender que precisa se construir um resultado. Falta também a postura, que é o que o Gabriel Amaral tentou falar ali. Na verdade não seria vontade, né? Seria postura em campo. Ontem o Fluminense teve postura de um time que quer vencer o jogo, mas na maioria das vezes a gente não vê isso. A gente vê a postura de um time que quer construir o resultado correndo o mínimo de risco possível. E aí quando você faz um gol e faltam 10 minutos, 5 minutos para acabar o jogo, é uma coisa. Aí você segura o jogo, você fura a bola como disseram ali, você tenta cozinhar o jogo. Agora, quando você faz 1-0 ou quando você está ainda no primeiro tempo ali num jogo que ainda está indefinido, aí você tem que ter postura de quem quer vencer. E o Fluminense, às vezes, no primeiro tempo de jogo, já mostra uma postura ali de quem quer construir um resultado, talvez um empate, talvez mostrando muito menos do que realmente precisa. E é isso que me faz achar que o jogo do Mano Menezes é morno, e isso que me faz achar que o Fluminense com ele é menos competitivo. Ontem conseguimos vencer, 3 pontos importantíssimos, Fluminense fora da zona de rebaixamento, pelo menos temporariamente, mas a gente tem tudo para construir pelo menos uma sequência mínima ali de vitórias que seja suficiente para a gente sair dessa situação. O Fluminense precisa muito ter um momento estável. Agora, principalmente que a gente já não disputa mais Copa do Brasil e Libertadores, é o momento de focar no Campeonato Brasileiro. Como eu disse há muitas rodadas atrás, foi para mim um erro ter entrado com o time titular no segundo jogo ali contra o Atlético. A gente estava com uma vantagem de 1-0, tinha possibilidade sim, tem time para vencer o Atlético Mineiro? A gente tinha. Mas a gente está na zona de rebaixamento e para mim, assim como o Mano Menezes fala que não vale arriscar num jogo nos 10, 15 minutos finais ali quando você está vencendo e você precisa do resultado, para mim também, quando você está na zona de rebaixamento, os outros campeonatos eles passam a ser secundários, porque não vale a pena você arriscar o time numa Libertadores, numa Copa do Brasil e ser rebaixado no mesmo ano. Como a gente já viu, por exemplo, o Palmeiras campeão da Copa do Brasil e rebaixado no mesmo ano. A gente não quer isso no Fluminense. Então, faltou para mim um pouco de prioridade, já falei outras vezes aqui também, para quem me acompanha, sabe que eu falei muitas vezes que não valia a pena correr risco na Libertadores se isso custar o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tá aí a situação complicada que a gente está vivendo, não só culpa do Mano Menezes, ninguém aqui é maluco de dizer que o Mano Menezes é o único responsável, o Fernando Diniz tem a sua responsabilidade, o elenco tem muita responsabilidade nisso, o Mário Bittencourt, que é quem faz as escolhas, também tem a sua responsabilidade, mas a gente tem tudo para sair dessa situação. Me diz aí o que você achou do jogo de ontem, do encontro Fluminense, Fernando Diniz, Mano Menezes, Fernando Diniz, Fluminense Cruzeiro.
Me fala o que você achou, o que você achou do jogo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.